Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, este é o Multiverso e bora lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como vocês já viram aí, a gente vai estar falando aí da Sony. A gente já fez o vídeo da Fox, já fez o vídeo aí dos filmes trash, fez aí o vídeo do pré-UCM, fez o vídeo da origem da Marvel e hoje vamos dar continuação aí com os filmes da Sony, isso mesmo, antes mesmo até do UCM em 2008, assim como foi o vídeo aí da Fox, né? Então a gente vai passar pelos contratos, a gente vai falar de todos os filmes e claro, lá no final vai ter aí um highlights e também os próximos filmes da empresa, né? Que eles estão investindo forte aí nesse universo, né? Porque eles têm uma relação complicada com a Marvel, que a gente vai comentar também no vídeo. E fora isso, eles estão aproveitando aí o hype do Homem-Aranha, que tá de olho aqui vendo se você deixou o like, se inscreveu no canal e compartilhou o vídeo com a galera e ativou o sininho para ficar por dentro de tudo. Ele tá de olho aqui, então já faz isso aí pra gente. Eles estão então aproveitando esse hype para alavancar outros filmes dentro do próprio universo do Homem-Aranha, no qual eles ainda são donos, né? Então eles estão tentando trazer mais coisas dentro deste universo do Teioso. Então, sem mais enrolação, já que você acabou de deixar o like, se inscreveu e ativou o sininho, bora pro vídeo que hoje promete bastante. Tem bastante informação aí para vocês se situarem aí de qual é a relação entre a Sony e a Disney, beleza? Então, bora pro vídeo. E vamos falar então dos contratos, mas antes de começar a falar dos contratos, a gente tem que deixar uma coisa aqui bem clara. Os filmes da Columbia Pictures são sim parte aí da Sony, porque a Sony adquiriu aí a Columbia em 1989, ou seja, todos os filmes aí feitos ou produzidos pela Columbia ficaram com a Sony. Ou seja, Homem-Aranha e os primeiros Homem-Aranhas que foram produzidos pela Columbia sim fazem parte aí do universo Sony do Teioso, né? Mas nessa divisão de linha temporal que eles acabaram fazendo, né? Então tem essa parada aí. Então, para ficar claro, a Columbia foi comprada pela Sony em 1989 junto com direitos autorais que a empresa tinha. Então tudo que engloba a Columbia foi comprado pela Sony, então por isso é Sony, beleza? E não só isso, a Sony por si só adquiriu muitos e muitos, né, direitos autorais aí de vários personagens da Marvel, além do Homem-Aranha, e também não é só Venom, Morbius ou coisas que circulam aí o universo do Teioso, né? Eles adquiriram muitas propriedades intelectuais mesmo, né? Principalmente na época da falência em 1996, como vocês já viram lá no vídeo, né? Então a Sony adquiriu muitos personagens mesmo, né? E diferente da Fox, que agora faz parte da Disney, né, do Marvel Studios mesmo, a Marvel não possui todos os super-heróis aí do estúdio Marvel, né, das histórias em quadrinhos no geral. Por isso que muitos heróis ainda a gente não viu nem em tela, nem em menções, em nada disso, né? Porque a Sony possui os direitos autorais desses personagens. E recentemente eles divulgaram, não tão recentemente, mas eles acabaram tendo aí algumas cláusulas vazadas do contrato e coisa e tal, e há quem diga aí que os direitos de mais de 900 personagens da Marvel ainda pertencem à Sony, ou seja, muitos personagens, são quase 1000 personagens que ainda faz parte aí da Sony, né? E eles não produziram nada ainda, né, por conta dos contratos, porque cada empresa, lembra que eu falei que tem um contrato diferente? Então, a Sony tem esse contrato diferente. Não necessariamente eles precisam ter feito filmes dessas franquias, porque às vezes na cláusula ali do contrato, eles não precisam ter feito o primeiro filme para começar a valer aqueles 5 anos ou 7 anos. Que para quem não viu ainda, a gente fala lá no vídeo da Fox, a gente fala no vídeo lá que a gente explica, né, a história, né, a gente fala no vídeo nos filmes trash e a gente fala muitas vezes, né, e vale aqui mencionar também. E com certeza a Marvel Studios está de olho aí nesses heróis, nesses personagens aí que a Sony ainda detém os direitos. E talvez eles estejam recuperando aos poucos, né, a gente não sabe ainda porque essas informações ainda seguem em sigilo. E com isso que eu quero dizer é que às vezes a gente não vai ver um personagem específico em um filme específico, porque ele ainda pertence à Sony e eles têm que fazer esse cambalacho para envolver esses personagens dentro do UCM, né, dentro do universo cinematográfico da Marvel ali, sob os direitos da Disney, assim como fez o do Homem-Aranha, que no caso é um personagem muito popular e tinha um apego a aparecer aí, né.
E com isso, vamos para o contrato aí do próprio Homem-Aranha de Tom Holland, né? Esquecendo ali as duas primeiras histórias, né, que a gente viu nos cinemas e focando no contrato do Tom Holland. O contrato principal aí do Homem-Aranha, o personagem Homem-Aranha, era o seguinte: eles deteriam todos os direitos autorais para fazer filmes e séries de TV do Homem-Aranha. E a parte do merchandising e também dos bonecos de ação, produtos de mídia, como camiseta, shorts, boné, bolsa e coisas, né, de todos os tipos aí, seriam divididos com a Marvel em 50%, né? Então toda a bilheteria de filmes e séries, né, e essas coisas ficariam com a Sony e dividiriam 50% de brinquedos, vestuário e coisas do tipo. Então era este o contrato inicial da Sony com a Marvel. Já nos filmes com o Tom Holland, ficaria da seguinte forma: a Marvel ajudaria na produção de filmes dentro do UCM, só que os lucros ainda ficariam com a Sony, né? Então a trilogia do Tom Holland, todos os lucros de bilheteria ficariam com a Sony. E em contraponto, né, a Marvel poderia utilizar o Homem-Aranha nos seus filmes, ou seja, eles poderiam usar aí o Homem-Aranha no filme de Guerra Civil e também nos dois Vingadores, né, onde ele aparece ali. E os filmes solo pertenceriam à Sony. Por isso que você não consegue assistir aí o Homem-Aranha dentro do catálogo do Disney Plus. Eles estão aí diversificados em várias plataformas, né, como Netflix, HBO, Star e outros, né, Prime Video. Então ele está bem fragmentado aí, porque os direitos de filmes e séries, a bilheteria e essas coisas, a distribuição, são pertencentes à Sony. Já os filmes que aparece o Teioso, como os Vingadores e o Guerra Civil, são pertencentes à Marvel Studios, que é pertencente à Disney. Por isso que esses você consegue assistir aí no Disney Plus. Eu acho que ficou bem claro aí. Então ficaremos aí no aguardo dos próximos capítulos, né, do que seria aí o futuro de Homem-Aranha e também da Sony, por que não, dentro do universo cinematográfico da Marvel. E assim como a Fox, né, que iniciou aí o processo de ter vários personagens ali interligados, interconectados, a Sony também quis fazer isso, né, principalmente aproveitando o hype do MCU, que seria aí o seu concorrente, né, direto aí no ramo de heróis da Marvel, lembrando sempre, né, da Marvel. E com isso eles fizeram essa parceria até mesmo para falar que os personagens que eles detêm fazem partes do UCM, e até mesmo porque a gente vê em uma cena de Venom 2 uma ligação com o Homem-Aranha de Tom Holland, que está dentro do UCM, né? Então a gente vê essa interconexão aí. E também vemos ali um pequeno teaser do Homem-Aranha, né, numa parede, pichado numa parede, no trailer de Morbius, indicando que ele também se passa no mesmo universo de Homem-Aranha. Não se fala qual, mas se passa nesse universo. E a Marvel, que não é besta nem nada, né? A gente vê também no último filme do Homem-Aranha que eles meio que se distanciam deste universo, falando que a parada reiniciou, né? Basicamente isso, e os universos ali começam novamente, né? A história do Homem-Aranha vai começar novamente. O que eles já confirmaram que vai ter aí mais uma trilogia ou mais filmes subsequentes de Homem-Aranha com o Tom Holland, mas a gente ainda não sabe se vai ser uma parceria entre a Marvel e a Sony, ou se vai ser só da Sony, ou se vai ser só da Marvel, mas eu acredito que vai ser só da Sony, que eles aprenderam como faz, esperamos, né? E vão fazer as próprias histórias do Teioso, e também incluindo aí outros personagens, como eu já mencionei aí. O filme já vai começar. Vamos pegar uma pipoca antes. Aqui está. Será que eu esqueci de convidar o Peter? E então vamos lá para os filmes, né? Os filmes da Sony do universo Marvel, começando aí por 2002, onde lançava aí o Homem-Aranha, né, do Tobey Maguire, que para mim é o melhor Homem-Aranha até hoje, para mim, tá? Para mim. E lembra que eu falei que a Columbia detinha aí os direitos autorais e aí a Sony comprou? Então, foi a Columbia que produziu o primeiro filme do Teioso e alguns outros, mas como eu já falei aí,
que é tudo Sony, a gente não vai mencionar mais, beleza? Só para vocês se ligarem aí que é por isso, por esse motivo. E então 2002 foi um excelente ano, porque a gente viu lá nos filmes da Fox que eles já tinham lançado, por exemplo, até mesmo o primeiro X-Men, que fez aí um boom geral junto com o Spider-Man, atraindo mais público para o gênero de super-heróis na telona, né? Que era nos cinemas, porque a gente viu que nos anos 90 não deu tão certo. E assim como os X-Men, né, a Sony fez aí a história de origem do Spider-Man, contando ali desde o momento da apresentação de Peter Parker, o momento em que ele foi picado pela aranha radioativa e também o descobrimento ali, né, como ele descobriu os seus poderes. E o filme foi um sucesso tremendo, né, trazendo a história do Peter Parker, do Homem-Aranha ali, a construção desse universo aí do Teioso, onde ele vai aprender ali a usar os seus poderes, onde ele vai ali ter que enfrentar o Duende Verde, que é o seu arqui-inimigo. Então foi um personagem chave que eles escolheram para começar. Então foi muito importante esse primeiro filme e fazendo assim alavancar aí o gênero, né, dos super-heróis, assim como o X-Men, que estavam ali no contraponto. Então esses dois foram muito importantes para a primeira fase dos super-heróis nos anos 2000, né, no que a gente conhece hoje. Então o ano era 2002 e saía aí o primeiro Homem-Aranha, que era feito aí pela Sony, né? Então o universo da Sony começou lá em 2002. E em 2004 chegava aí o Spider-Man 2, isso mesmo, o segundo filme do Teioso, o segundo filme do Homem-Aranha. E como foi um sucesso o primeiro filme, o 2 não seria diferente, foi um sucesso também. Eu tenho uma teoria dessa parada de franquia, que qualquer dia eu conto aí pra vocês, né? Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários nessa parada de franquia, né? Vou fazer sucesso, eu tenho uma teoriazinha aí, né? Então, como eu já falei, foi um sucesso. Além deles trazerem todos os aspectos que eles usaram no primeiro filme e deu certo, eles trouxeram melhor e maior, né? Assim como eu falo aí que o 2 aqui também é o meu favorito. Mas não só isso, né? A gente veria aí a construção não só do personagem do Peter Parker, o Homem-Aranha, mas também os personagens coadjuvantes e o grande vilão, que seria o Dr. Octopus, que traz aí um contraponto muito parecido com o que vemos aí nos quadrinhos. Então ficou uma adaptação muito boa mesmo. E fora que o roteiro nos apresenta a uma construção de personagem que a gente só veria lá no 3, né? Então eles já começam a dar um ganchinho aqui para o 3, onde teremos aí uma construção diferente para o Harry Osborn, né? Que seria ali um vilão do terceiro filme. Então vai ser mais ou menos essa pegada que eles estão dando esse gancho aí pro terceiro filme, o que, por exemplo, era um pouco diferente do que a Fox estava fazendo, né, onde eles já estavam ali pensando em personagens que apareceriam em um filme e depois teriam um filme solo, né? Então era mais ou menos essa proposta aí da Fox, e que a gente vê que a Sony estava indo para um caminho diferente, ampliando mais a gama do próprio herói Homem-Aranha ali, né, dentro deste universo. E neste filme, como eu falei, ele apresenta aí o nosso vilão, que seria ali a parte mais interessante do filme, onde ele não tem intenções ruins e por isso fica tão real a parada, porque ele quer aí um benefício próprio, mas não propriamente dito algo ruim para a humanidade. Acaba só que dando errado e ele estava meio que sendo controlado ou influenciado pela sua tecnologia, pela sua inteligência artificial. Então tem essa parada do corrompimento das próprias ideias dele, né? Então a gente vê essa construção bem diferente aí do que a gente vê em outros filmes. Por isso é um filme muito bom, né? E então fica aí a recomendação de Spider-Man 2 de 2004. E assim como a Fox, a Sony não faria diferente. Eles também estavam arriscando outros personagens que eles adquiriram, né, com a Marvel lá nos anos 90. E em 2007 chega aí Ghost Rider, ou como é conhecido aqui no Brasil, como Motoqueiro Fantasma. Que o primeiro título é muito bom mesmo. Tipo, fica ali num 8/10, 7/10. Eu gosto bastante, pelo menos pra mim. Eu acho bem legal, né? Que traz aí a história de origem do personagem, que tem um lore gigantesco, né? Que a gente vai ver mais pra frente, que até mesmo
série deste universo eles, né, outras produtoras estavam querendo fazer. E nos apresenta aí a história de origem do motoqueiro fantasma, ou conhecido também como Johnny Blaze, né, que era um dublê propriamente dito, ou aqueles caras que arriscam a vida para rampar carros, rampar não sei o que, eles gostam de fazer essas coisas aí, essas loucuras, pular de paraquedas não sei da onde. Então esse era Johnny Blaze, e ele arriscava muito a sua vida, até que um dia ele acaba morrendo e indo parar no inferno, isso mesmo. E lá no inferno, então, ele acaba tendo uma proposta de voltar, né, à vida como motoqueiro fantasma. A vida dele seguiria normalmente, mas quando o espírito que fez ali o pacto com ele, né, o acordo com ele, chamasse, ele teria que atender esse chamado. Mas é aí que vem a jogadinha do motoqueiro fantasma. Ele simplesmente recusa o chamado que o cara faz e entra em um conflito contra ele, né? Então fica nessa proposta aí do filme, onde eles vão trazer isso para dentro do filme. E essa rixa entre o cara que fez o contrato e o próprio motoqueiro fantasma. Então é mais ou menos essa premissa, e é sim um filme muito bom, recomendo que vocês assistam aí, porque o primeiro título é excelente, já o segundo a gente vai ver que, né, não é tão bem assim. Takes over. E no mesmo ano também chegou aí a sequência do Homem-Aranha, que estava todo mundo ansioso para assistir, porque o 1 foi muito bom, o 2 foi excelente, o 3, meus amigos, vai ser uma barbárie, vai ser gigantesco, vai ser excelente, o melhor filme de super-herói de todos os tempos. E não foi tão bem assim. Para mim, o mais fraco da trilogia de Tobey Maguire. Não só pela atuação e da dancinha, mas também pelo contexto no geral, porque fica aquele negócio mais do mesmo. Eles apresentam o herói, apresentam as suas motivações, aí tem o vilão que vai ser apresentado, né, a motivação do vilão e eles se enfrentando. É mais ou menos a mesma fórmula de bolo que o público já está meio que se saturando aí nesta época, né? Então era uma fórmula que não se alterava. O que diferencia dos filmes de heróis de hoje, né, pelo menos os bons, tem sim uma fórmula de bolo, mas cada um tem sua particularidade. E quando isso acontece, né, de cair na mesma fórmula de bolo e não agrada tanto, é por conta disso, que não tem a motivação, né, a motivação do próprio personagem em fazer aquilo. Tipo, por que ele está fazendo isso? Então é mais ou menos essa pegada, né? Homem-Aranha 3 caiu, né, nessa armadilha. O que seria visto aí como uma armadilha da própria época, porque a gente viu a mesma coisa do lado da Fox, né? Que eles estavam caindo nessa mesma armadilha e com filmes aí que teriam potencial, mas deixava a desejar. Então Spider-Man 3 deixou a desejar, contando aí a história de mais um vilão, que seria o Venom, e também do Homem-Areia, fora os personagens que a gente já havia conhecido anteriormente, né? O que talvez estava se preparando aí para uma possível sequência, né, chamada aí de Homem-Aranha 4, que a gente sabe que iria existir, mas Sam Raimi viu que o 3 não foi tão bem e desistiu da franquia, né? Desistiu desse quarto filme aí. E o que muito se especula é que o Teioso enfrentaria aí o Sexteto Sinistro, mas como a gente não sabe o que se deu com os outros personagens, quem sabe, a gente não sabe ainda, mas fica aí a recomendação do terceiro filme, apesar de ser um filme mediano aí. This could be the end of Spider-Man. E esse que seria aí uma época um pouco sombria dentro da Sony, que começava ali com o Spider-Man 3, né, o Homem-Aranha 3 em 2007, e só acabaria com os Vingadores, né, com o Guerra Civil do Homem-Aranha. Porque em Spider-Man 3, apesar de não ser um filme bom, é um filme ok, você consegue assistir tranquilo. Mas em 2012 chegava aí Motoqueiro Fantasma, né, a continuação do primeiro filme, chamado aí de O Espírito de Vingança, que seguiria o mesmo personagem, mas agora contando a origem do espírito que possui aí o Johnny Blaze quando ele se transforma no Motoqueiro Fantasma, né, no próprio motoqueiro mesmo ali. Quem que é aquele espírito que possui? Quem que é aquela caveira pegando fogo? Então era mais ou menos essa a busca deste filme. O que a gente viu que saiu pela culatra, porque tem umas coisas ali bizonha, principalmente as caretas do Nicolas Cage no papel de Motoqueiro Fantasma ali, tipo, se transformando ou não transformando. Vou colocar aqui para vocês. E lembra das motivações?
isso mesmo. Aqui o pouco que sobrou da motivação do motoqueiro fantasma foi destroçado aqui. Porque nesse filme, simplesmente a gente não entende qual é a motivação. Eles apresentam personagens novos, apresentam vilões que seriam interessantes, talvez os Cavaleiros do Apocalipse, ou algo parecido com isso, né? O próprio Satanás, sei lá, vindo aí à tona, enfrentar o motoqueiro, os espíritos, né? Os comandantes do inferno. A gente não entendeu muito bem o que era para ser, né, a franquia, os próximos filmes, e ficou nessa mesma aí, tipo, a gente vai embarcar nessa aqui, mas ainda não, a gente vai para esse lado aqui, mas ainda não. Eles ficaram nessa parada e não foram para lugar nenhum, ficou essa bizarrice tremenda, que é um filme totalmente esquecível, que é O Motoqueiro Fantasma, Espírito de Vingança. E no mesmo ano também chegaria aí o reboot do Teioso, com um novo ator, um novo diretor. Chegava aí The Amazing Spider-Man, ou aqui no Brasil como é conhecido, O Espetacular Homem-Aranha, que se trata de uma versão diferente do Homem-Aranha, né? A gente tem aí, por exemplo, nos quadrinhos, 3, 4, 5 versões mais conhecidas do Teioso, né? Tem bastante, tem várias outras, mas 5 são as mais famosas e muitas outras. Então eles tentaram adaptar aqui, eu falo tentaram porque vocês já vão notar, adaptar aqui o Espetacular Homem-Aranha, que era um Homem-Aranha um pouco mais jovem na época do colégio, e não como a gente viu finalizando ali o ensino médio, começando a faculdade, como é o próprio Homem-Aranha do Tobey Maguire, né? Então era uma proposta diferente, com o Homem-Aranha um pouco mais jovem aí, mas a história era basicamente a mesma, né? O Peter Parker na escola, ele ali adquirindo seus poderes através de uma aranha radioativa e conhecendo uma jovem, não Mary Jane agora, também tinha ali, né, a Mary Jane na escola, mas a gente quase não vê, mas sim a Gwen Stacy, que também foi um interesse amoroso do Peter Parker, principalmente na versão espetacular aí. E que nesse filme eles não trouxeram aí, por exemplo, o Duende Verde como arqui-inimigo do Homem-Aranha, né? Eles trouxeram aí o Lagarto, não que seja aí um personagem ou um vilão ruim, mas como o primeiro filme, eu achei que faltou alguma coisa ali, né? E aí a motivação dele é boa, né? Porque a gente tá vendo ali de novo, né? Então traz ali uma nostalgia do Teioso nas telas. E isso também influenciou aí na bilheteria, claramente, porque tava todo mundo querendo saber aí como seria o filme, né? Um novo filme do Teioso, um reboot do Homem-Aranha, né? Então é um filme ok, eu gosto até, né? O primeiro filme é bem legal, mas é aí que mora o perigo, né? Porque a gente vai ver que o 2 não é tão interessante. Então vamos lá. Todos temos segredos. Os que nós escondemos e os que são escondidos de nós. Então chega aí The Amazing Spider-Man 2, Ameaça de Electro, ou Espetacular Homem-Aranha, Ameaça de Electro, né, que ficou conhecido aqui no Brasil, que chegou nas telonas em 2014 e que traz como principal vilão aí o Electro. Mas é aí que mora o perigo, que o Electro aqui é meio bizonho, sabe? Não a atuação, claramente, que é um ator excelente, ele tenta entregar algo diferente ali, mas, por exemplo, ele acaba sendo mais fiel ao personagem no filme do Tom Holland, onde ele estava fora do filme, que ele era vilão, sabe? Ele era meio que um vilão coadjuvante, e ainda assim foi um personagem melhor do que ele foi no próprio filme dele, né? Que ele seria ali o contraponto do herói. Então você vê que a culpa não é do ator, mas sim do jeito que eles entregaram o personagem. E eu nem assisti o Espetacular Homem-Aranha 2, né? A gente só pelos trailers aí eu já vi alguma coisa que estava errada ali. E eu não assisti. Tá, não que eu não assisti, eu assisti um pouquinho do filme aí e já logo nos primeiros momentos ali eu não me interessei. E claro que a gente viu aí infinitas vezes a cena em que a Gwen Stacy cai do prédio, o Andrew Garfield vai ali dar aquele show, né? Que ele é um ator muito expressivo e eu acho que, sabe, o Homem-Aranha não é bem isso. Claro que ele ia sofrer, não sei se aquele tanto, mas a gente sabe aí que faltou alguma coisa, porque muita gente não gosta desse filme, incluindo eu, né? E talvez seja uma opinião polêmica aí. Então nessa época a Sony devia estar pensando assim, cara, não vai rolar um terceiro filme do Espetacular não, vamos deixar quieto esse negócio de Homem-Aranha por enquanto. Mas a Marvel tá interessada nesse personagem, vamos tentar fazer um acordo ali com eles, né? Já
fizeram uma proposta pra gente, vamos fazer uma contraproposta, né? Vamos conversar ali pra ver o que sai. Isso é maior do que você, Peter. Eu fiz uma escolha. É o meu caminho. Então chega aí o contrato que eu mencionei, onde a Marvel ofereceu ali fazer o filme solo do herói e deixando a bilheteria com a Sony, mas podendo usar aí o Homem-Aranha aí nos seus filmes, né, que já estavam aí mais consolidados. E em 2016 temos aí a primeira aparição do Homem-Aranha de Tom Holland, que apareceu ali em Guerra Civil do lado do Homem de Ferro, né? Então a gente teve essa interação, o que levantou aí várias perguntas de uma possível, né, um possível reboot do Homem-Aranha da Sony. E foi isso que aconteceu. Em 2017, após um ano aí da aparição do Homem-Aranha em Guerra Civil, eles lançaram um filme solo do herói. Ou seja, foram aí 4 anos mais ou menos, né, desde o espetacular Homem-Aranha, então era um tempo meio curto, né, que eles estavam fazendo um reboot, mas eles teriam uma oportunidade única em que a Marvel estava oferecendo aí de bom grado, né, esse filme feito por eles, e a bilheteria foi tipo, a gente faz um filme aí e você deixa nós usar aqui, é mais ou menos essa a pegada, né. E então em 2017 chegava aí Homem-Aranha de Volta ao Lar, que seria o primeiro filme da trilogia de Tom Holland, né, fazendo também uma alusão no título que traria aí o Homem-Aranha de volta para Marvel. Era eles que estavam fazendo, né? Eles estavam fazendo essa provocaçãozinha aí para Sony, né? Tipo, a gente que tá fazendo, então o negócio vai ser top. É mais ou menos essa pegada. E que traz aí um personagem secundário, né? Um inimigo secundário do Homem-Aranha, que seria o Abutre, e mostra a construção de um personagem, né? A construção de um vilão, o que eles estavam pecando muito, na minha opinião, no espetacular Homem-Aranha, que para mim é o mais fraco das 3 trilogias, né? E então eles começam essa construção do personagem, né? Do próprio Homem-Aranha ter um interesse amoroso na filha do Abutre, então tem toda essa questão aí que a gente vê dentro do filme, que é um filme muito bom mesmo, filme bom de verdade. Se você ainda não assistiu, assiste porque vale muito a pena. E traz aí um Homem-Aranha um pouco mais novo também, né, na parte aí do colégio, que ele está ali frequentando o ensino médio ainda, e também essa questão aí dele ser um pouco imaturo ou irresponsável, que é o que mais ou menos se aproxima do que a gente vê no Homem-Aranha nos quadrinhos, que ele é o herói da vizinhança, ele não é um super, hiper, mega power herói de todos os tempos, nada disso, ele é mais ali da vizinhança, o que era uma proposta diferente, na minha opinião, do que eles estavam querendo fazer ali no espetacular, né? Então a Marvel tenta entregar algo mais próximo do que a gente vê lá da primeira trilogia do que do próprio espetacular, então ficou um filme muito bom mesmo, principalmente porque estava sendo feito aí pela Marvel, que a gente vê que eles erram, mas erram pouco. Então fica aí a recomendação de Homem-Aranha de Volta ao Lar. Não mexe comigo, porque eu vou matar você e todos que você ama. E aproveitando esse hype e também aproveitando o filme, Homem-Aranha no Aranhaverso é uma animação interessantíssima, uma das melhores animações já feitas e também um dos melhores filmes de heróis já feitos, assim como você vai ver lá no nosso vídeo que a gente fez dos melhores filmes de heróis de todos os tempos, vai lá conferir. E chegava essa animação em 2018, trazendo aí um Spider-Man diferente, que é o caso do Miles Morales, que é um Homem-Aranha com poderes diferentes, substituindo, entre aspas, o Peter Parker, né? E uma animação excelentíssima. Eu já falei isso, que é uma animação excelente? Então, é uma animação excelente. E que vai trazer aí o conceito de multiverso, né? De aranhaverso, conectando várias coisas aí de vários universos diferentes, incluindo aí vários teiosos de versões diferentes, como a Homem-Aranha Noir, o próprio Porco-Aranha, o próprio Homem-Aranha, que talvez seria o do Tobey Maguire, né? Então é uma referência ali que a gente pega, que é um Homem-Aranha que faz alusão a que ele está há 20 anos nessa parada, e é mais ou menos o tempo que o filme do Homem-Aranha do Tobey Maguire tem. A gente também tem a versão chinesa ou coreana, eu não lembro. A gente também tem a versão aí da Gwen Stacy, que é a Spider-Gwen, né? Então a gente tem várias versões em um único filme, e que vai ser ligado aí dessa forma. E é uma excelente animação, como eu já mencionei várias vezes, vale muito a pena você assistir, porque trata-se de muitos Homem-Aranha enfrentando aí um vilão clássico que é o Rei do Crime.
Então é uma grande animação, né? Então como é construído ali cada personagem, né? Contando o ponto-chave de cada um, como eles foram parar ali, pequenas nuances da origem deles, contado rapidinho ali, que você consegue entender. A construção do próprio Miles Morales, que está aprendendo ali como ser um Homem-Aranha, é contada durante o filme inteiro. Então a gente tem pequenos detalhes, o próprio tio dele que é envolvido com o crime e várias coisas. E é uma animação interessantíssima, recomendo demais que vocês assistam, um dos melhores filmes de heróis já feitos, hein? Vai lá assistir. As aranhas existem. Oi, pessoal. Mais esquisito do que isso é impossível. Tem como ficar mais esquisito. Então tá. Então já tinha se passado aí algum tempo do primeiro filme lá do Longe de Casa, a gente já tinha confirmação que sairia uma sequência, mas a gente ainda ia ver eles nos Vingadores, ou seja, a gente ia ter que ver eles nos Vingadores primeiro para depois ter um filme solo de novo, que é o caso de Homem-Aranha Longe de Casa de 2019, que se passa aí após os dois Vingadores, né, de 2018 e de 2019, que seria ali o Guerra Infinita e também o Ultimato, né? E que se passa ali logo depois mesmo do próprio filme Ultimato, e que vai se tratar aí de uma sequência direta do primeiro filme, né, e também uma sequência direta mesmo dos Vingadores. Então você precisa assistir esses 3 filmes antes para entender várias coisas que acontecem dentro do filme. Você consegue assistir sem ter assistido os Vingadores, mas fica muito mais completo se você assistir os Vingadores. Então fica a dica aí. E assim como o primeiro título, né, a gente vê aqui que eles tentam fazer uma sacanagem aí, uma mençãozinha ao Homem-Aranha estar longe da Sony, né? A gente vê que a Marvel tem essa pegada aí do filme, né? Eles estão sempre fazendo essa provocaçãozinha aí. E eles falam que o Homem-Aranha está longe da Sony, ou seja, longe de casa. E também fazendo a alusão de que o Peter Parker está viajando para a Europa, né? E ele não pode ser visto como o Homem-Aranha, porque senão eles vão meio que ligar que o Homem-Aranha faz parte dessa galera. Tipo, ele vai estar aqui também, a gente saiu lá dos Estados Unidos e veio para a Europa, aqui em Londres, aqui na Inglaterra, e ele tá aqui também, ele faz parte da nossa galera aqui, então vai ficar bem suspeito. E aí vem o primeiro traje, né, preto do Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel, e uma versão diferente do Homem-Aranha que o Ned dá ali, né, que seria o macaco negro, algo assim. Então tem sempre essas pegadas ali. E claro que o filme vai tratar aí o aspecto em que o primeiro Homem-Aranha ele foi recrutado pelo Homem de Ferro. E aqui nesse segundo não tem mais um Homem de Ferro, porque o Homem de Ferro morreu lá nos Vingadores, né? E ele vai ter que lidar com essa questão. Então ele acaba meio que sendo enganado pelo vilão por se tratar aí de um jovem, né? Alguém que não tem tanta malícia para descobrir aí as coisas, e cai na lábia do cara que tá meio que substituindo o Tony Stark. Então é mais ou menos isso que tem na proposta desse filme, né? Onde ele vai enfrentar aí um vilão também meio que secundário ali do universo do Homem-Aranha, que é o Mistério. E vai trazer vários aspectos que a gente vê nos quadrinhos, mas aplicado um pouco mais nos dias atuais, com drones e tecnologia e coisa do tipo, que ficou bem interessante. Mas pra mim ainda faltou um negocinho ali no filme, porque o Homem-Aranha fica sempre nessa pegada aí da dependência do Homem de Ferro. Então fica mais ou menos nisso aí. Então pra mim falta um pouquinho, mas sim, é um excelente filme. Mantém ali o 9, talvez um 8 que veio ali do De Volta ao Lar nesse aqui também. Então vai assistir Longe de Casa. Não é pra você assistir longe de casa, não. Você pode assistir na sua casa mesmo. Você entendeu, né? Eu sempre sinto que eu tô colocando os meus amigos em perigo. O mundo precisa do próximo Homem de Ferro. Você vai comparecer ou não? E lembra que a Sony também tinha outros personagens, não só Homem-Aranha, né? Então, né, eles estavam meio que deixando esses personagens de lado e só fazendo Homem-Aranha, o que não deu certo, né? Lá em 2012, 2014 com o Espetacular. Então eles voltam a querer ali usar outros personagens, como eles fizeram com o próprio Motoqueiro Fantasma. E em 2018 chega aí Venom, que se trata de um personagem do mesmo universo do Teioso, sendo aí um dos piores ou um dos
vilões mais icônicos do personagem, tentando também se aproveitar aí do hype, porque não, né? O Homem-Aranha estava bem alto ali por causa dos Vingadores e coisas do tipo. Então eles lançaram o Venom, que se trata da origem do personagem, tanto do Venom quanto aí do Ed Brock, que é o repórter que ele acaba sendo corrompido pelo Venom, porque o Venom é uma espécie aí de um parasita que precisa aí de um hospedeiro, né? Ou seja, ele é um simbionte que precisa de alguém para se manter vivo. Então veremos a origem desses dois personagens e como eles vão lidar ali com as questões entre eles mesmos, né? Então ficou uma construção boa, não é um ótimo, né? É um 7, um 6,5, 7. Esse filme é um filme até ok, um filme bom. Eu recomendo que vocês assistam Venom, é bem interessante, mas que peca em alguns aspectos que a Sony vem fazendo nesse negócio de mais do mesmo aí, né? E a gente não sabe aí o porquê, ou se é o diretor, o próprio estúdio, né, ou a amarração, que eles ficam sempre indo atrás do que tá dando certo. Então a gente não sabe realmente o porquê de não ter dado certo aí outros personagens, só Homem-Aranha que deu certo. Mas eles acabam ganhando dinheiro com isso sim, né, é uma troca aí até bem, né, ok aí, que eles ganham dinheiro, faz filme do Teioso e fica tudo por isso aí. Está disposto a sacrificar aquilo que você mais preza? Você devia estar com muito medo. E logo em 2021, né, 3 anos aí após aí o primeiro filme de Venom, chega aí Venom, Tempo de Carnificina, que seria a sequência do primeiro título, sendo mais e maior. É mais ou menos essa a pegada. Mas o mais não fica tão mais assim, porque a gente vê a mesmice do primeiro filme, um pouco piorada. Nos momentos de tensão, a tensão é cortada por alguma coisa, ou acontece alguma coisa que não deixa o filme fluir, né? E vemos a Carnificina, quer dizer, não vemos a Carnificina, porque Carnificina é um vilão do Venom, o que é um vilão do Homem-Aranha. E é um cara, assim, insano de verdade. É pior do que o Venom. Se o Venom é ruim, o Carnificina é pior, tipo, 10 vezes pior. E dá muito trabalho pro Homem-Aranha, né? E imagina o quanto trabalho não daria pro Venom, que ele até mesmo menciona que é um cara, assim, o Carnificina é um cara sinistro mesmo, é um simbionte da pior espécie. E meio que ele, não, a gente vai conseguir, a gente unido vai dar certo e tal, não sei o que, e eles vão pra cima e meio que derrotam o Carnificina. Então, sei lá, faltou um sal ali, sabe? Porque o Carnificina, né, se juntou aí com um serial killer e a gente não vê essa parada no filme. É um cara louco, um personagem louco, um simbionte louco, um personagem louco. O próprio ator é um excelente ator, que é um ator assim, que entrega muito essa loucura, né? A gente viu, por exemplo, em outros filmes que ele fez. E é um personagem que dentro desse filme falta alguma coisa, né? Os caras não deixam o cara avançar na loucura. E era pra ser algo insano e foi abafado. Então Tempo de Carnificina, pra mim, não é um filme muito bom, não. Eita porra! Aonde você vai? Ele é vermelho! Você tem que sair agora. Eu deixo você comer todo mundo! Promete? Eu prometo! Aí eu gosto! E também em 2021 chega aí o terceiro filme da trilogia e o terceiro filme da Marvel, né, entregando assim o contrato que eles haviam, né, feito com a Sony, que eles fariam 3 filmes e o Homem-Aranha participaria de 3 filmes do universo cinematográfico da Marvel, dos Vingadores, né? Então eles estavam terminando aqui o contrato e entregando então uma sequência direta do segundo filme, Longe de Casa. E Sem Volta para Casa também é uma referência, né, ao fato de ele estar longe da Sony, né? Então tem essa jogadinha, eles não perderam a piada. E a história vem direta do segundo filme, né, onde o Homem-Aranha acaba sendo revelado como Peter Parker para todo o mundo. E todos os vilões, né, todo mundo agora sabe quem é o Homem-Aranha, né, incluindo a polícia, todo o planeta e todos os vilões. E então ele de novo vai em busca aí de um
de uma figura um pouco mais responsável ou mais poderosa, que neste caso aqui é o Doutor Estranho, para fazer aí um feitiço para que todo mundo que sabe quem é o Homem-Aranha esqueça desse fato, né? Esqueça que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E com isso incluiria as pessoas que ele já havia contado. E no meio do feitiço ele começa a tentar alterar o feitiço, e o Doutor Estranho acaba tendo que fazer essas alterações ali no meio, enquanto ele estava fazendo o feitiço, e tudo dá meio que errado, né? Todo mundo que conhecia aí o Homem-Aranha, ou parcialmente, foi atraído para este universo deles, né? Abrindo assim o multiverso, que a gente vai ficar sabendo mais dele no Multiverso da Loucura do Doutor Estranho, né? Que vai lançar logo mais. E então alguns vilões que sabiam quem era o Peter Parker de outros universos acabam vindo para o do Tom Holland, tentando ir atrás do Peter Parker para descobrir o que aconteceu, né? Porque eles estavam quietos lá na vida deles, ou nem tão vida assim. Eles vão ser atraídos pro Homem-Aranha, né? No caso aí do Tom Holland, e então seremos apresentados aí a outros personagens que também sabem quem é o Peter Parker, que é o caso de outros Peter Parker, né? Como é o do espetacular Homem-Aranha, interpretado pelo Andrew Garfield, e também o Homem-Aranha de Sam Raimi, que é o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Sim, eles estão nesse terceiro filme. E não é spoiler se você vive na internet, porque a internet espalhou isso para todo canto. Então é uma parada bem louca mesmo que fizeram com esse filme, e foi aí um dos filmes mais insanos do Homem-Aranha de todos os tempos, né? Incluindo aí todos mesmo, todos. É um dos filmes mais insanos. E para finalizar a história, ele vai ter que tentar ali de algum jeito juntar esses vilões para devolver cada um para o seu universo respectivo, né? Fazendo assim o universo voltar ao seu estado natural, pelo menos é o que eles acharam que ia acontecer. Que a gente vai ver aí em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, que não foi tão bem assim, e também o que tivemos ali um pequeno vislumbre do que poderia ser em What If. Então a gente tá vendo aí essa construção do multiverso sendo criada para os filmes. Peter, você está sofrendo. Você tem tudo o que você quer, mas o mundo tenta fazer você escolher. E um filme que faltou aqui falar foi Morbius de 2022. É um filme que eu ainda não assisti, a crítica detonou e muitos fãs não gostaram aí. Que é uma pegada do que vemos, por exemplo, em Templo de Carnificina, né? Que a gente vê que o personagem falta construção, falta alguns aspectos de carisma e coisa e tal. Então não tenho uma opinião formada, porque eu não vi o filme, só vi o trailer. E a gente vê aí que, né, nem sempre a Sony vai acertar, principalmente em heróis secundários, ou vilões, no caso, secundários aí. Então ficaremos aí na guarda das cenas dos próximos capítulos, né? Porque o Morbius vai tentar trazer aí a origem do personagem Morbius, que é um doutor em medicina que está tentando buscar a cura para a sua doença, e ele acaba chegando nos morcegos, o que dá certo por um lado e dá errado por outro. Então essa é a premissa do filme, né? Trazendo aí a origem de mais um personagem. Você veio curar o mundo? Ou destruí-lo? E bom pessoal, como vocês já viram lá no outro vídeo, né, no vídeo da Fox, aqui a gente também vai fazer uma questão aí, né, que é o Highlight Reels, apresentando assim a ordem cronológica dos filmes do Homem-Aranha, porque, né, o Homem-Aranha é o carro-chefe da Sony, assim como a Fox tinha aí como carro-chefe os X-Men, que agora a Fox foi lá para Disney, né, está com a Disney. A Sony ainda não, então tem aí a linha cronológica do Homem-Aranha para vocês. DJ, solta o som.
também, assim como lá no vídeo da Fox, a gente vai falar aqui dos filmes futuros, né? E o primeiro caso aí é Madame Teia, que chega em 2023, já foi confirmado que eles estão produzindo esse filme, que é uma vilã do Homem-Aranha. E também para 2023 chega aí Kraven o Caçador, que é um dos vilões aí mais insanos do Teioso, insanos de maluco mesmo e poderoso, né? Que é o Kraven, então também em 2023. E claro, como eu já mencionei aqui no vídeo, tem aí a trilogia, né, uma nova trilogia do Tom Holland, que se trata aí de uma trilogia talvez contando as origens de novo do personagem, não sabemos ainda, talvez aí uma possível construção do Sexteto Sinistro, a gente não sabe ainda, né? Então a gente nem sabe se vai ter mesmo, né, essa trilogia aí. E fora esses três que eu já mencionei, teremos aí, né, a sequência do Aranhaverso, que seria aí Homem-Aranha através do Aranhaverso, onde ele vai participar de outros universos, né? Ele vai ser chamado, por exemplo, nesse primeiro filme, pela Spider-Gwen, o que a gente vê que também tem parte 1 no nome do filme, o que daria indicação aí de que ele vai ter mais partes, ou seja, participando de outros universos. E claro, a gente também vai falar aí dos rumores que pairam aí sobre a internet, né? Que seria um quarto filme do Tobey Maguire, né? Lembra do Sam Raimi que eu mencionei lá no começo? Então, seria um quarto filme, talvez juntando também o Sexteto Sinistro, a gente não sabe ainda. Temos também um rumor aí de um terceiro filme do Espetacular Homem-Aranha para fechar a trilogia com o Andrew Garfield. Venom 3, que é quase certo que eles vão fazer. Gata Negra, que também é uma personagem aí um pouco mais secundária, que muita gente ainda não conhece, aparece nas animações. E também um rumor que tomou muito força nos últimos dias aí, que é um filme do Sexteto Sinistro. Então a gente não sabe se realmente vai acontecer, beleza? E com isso eu finalizo aqui o vídeo para vocês e eu deixo aqui duas recomendações, que é a playlist que a gente está fazendo aqui no canal, né, falando aí da história da Marvel, e também o vídeo da Fox, que a gente já fez o vídeo, né, onde a gente conta ali a história da Fox, os contratos e os filmes nesse mesmo formato que vocês assistiram hoje, o da Sony, beleza? Se você ainda não assistiu o da Fox, vai assistir, ok? Então eu vou ficando por aqui, um abraço e fui!